Ana Patrícia, sou professora de Física e hoje trataremos sobre propagação de calor. Na aula de hoje falaremos sobre combustão, convecção e radiação. A propagação é o ato ou efeito de espalhar-se, ou pode ser entendido também como difusão ou disseminação. Já o calor é a transferência de energia térmica entre os corpos que possuem temperaturas distintas. Inicialmente, cientistas como Roger Bacon, Kepler e Francis Bacon e também Boyle, eles tinham a concepção que o calor nada mais era que um tipo de fluido que era proveniente do movimento. Mas, ao passar do tempo, chegou mais um pesquisador muito conhecido na física chamado Newton. Para Newton, o calor estava relacionado com as vibrações do éter. O que seria esse éter? Seria um fluido sutil, rarefeito, que preenchia o espaço e envolvia toda a Terra. Bom, para os pesquisadores de sua época, o calor era como uma substância, digamos assim, que era contida em elementos que pegavam fogo. Em 89, surge a ideia de calórico, proposta por Lavoisier, onde ele propõe que uma existência de um fluido eminentemente elástico que produz calor. Essa ideia foi aceita pela comunidade acadêmica da época, mas, após todas essas ideias, em 1798, surgiu um pesquisador chamado Benjamin Thompson. Ele, em sua pesquisa durante a Primeira Guerra Mundial, nessa época as guerras tinham canhões, e ele observou que esses canhões, após atingirem aquela bola rígida e dura, após fazer o disparo, eles ficavam quentes, a parte cilíndrica do canhão. Então, assim, a partir dessa observação, ele pôde entender e compreender que o calor não tinha como ser um fluido. Bom, no final do século XIX, descobrimos que o atrito entre dois corpos por exemplo, dois palitos ou dois gravetos, poderia gerar quantidades ilimitadas de energia térmica. Apesar desse novo conceito ser introduzido na física da época, muitos ainda acreditavam na teoria
Então, essa parte aqui, de baixo, começa a ficar quente. Então, essa parte que está quente, ela se desloca para cima. Portanto, essas moléculas que antes estavam aqui bem aquecidinhas, vão para aqui, para a parte de cima. Ao passar do tempo, elas se esfriarão. E, já que vai ficar frio, isso significa que agora, ao invés de subir, elas irão descer. E a parte d'água que estava aqui embaixo, que antes era fria, em relação à geladeira, o processo também é similar. Na geladeira, normalmente temos o esfriamento dos alimentos. Normalmente, quando colocamos alimento quente, ao passar do tempo ele irá esfriar. Mas por que ele esfria? Pelo processo de convecção, no qual o ar frio irá descer e o ar quente irá subir. Se você coloca o alimento e deixa lá um tempinho, você pode perceber que esperar 30 minutos, 1 hora, ele vai estar totalmente diferente de como você colocou lá. Porque convecção. O ar quente se esfriou e desceu, e o ar que estava frio esquentou e subiu. Normalmente, em relação a personagens, durante o dia, você tem, imagina uma bela praia, temos a parte da terra e a parte da água. Porque quando pisamos na água, a água está fria durante o dia. E a terra, quando você pisa o pé, está quente. É devido à brisa marítima, que ocorre aqui devido ao processo de convecção, no qual o ar quente sobre a terra se promove, esquenta de forma mais rápida que a água.
Mas se você morar aqui no Brasil, normalmente a gente tem que ter o ar-condicionado, porque no nosso país é o que? País tropical. Então, muito calor, usamos muito ar-condicionado. Mas numa situação de centro, para poder se ir para o chão, vai caminhando de forma como um bebezinho, até achar a porta de saída, porque o ar quente vai estar sempre na parte superior. Portanto, fique na parte de baixo, que é onde vai estar menos quente. Ok? Nesse experimento de convecção, foi usado 2 latas, 2 palitos de churrasco, papel, algodão. Bom, o objetivo aqui é mostrar o processo de convecção, no qual, após ligar o fogo aqui, nesse processo, o ar quente sobe e o ar frio desce, promovendo assim a convecção. Veja que como o ar quente está subindo, promove esse giro, enquanto o ar frio desce.